Por que tanta preocupação com o LHC, o fabuloso acelerador de partículas? Por quê? Causando todo esse alvoroço na sua reativação. Trabalhando no maior experimento científico do mundo, a gente está falando do LHC, o Grande Colisor de Hadrons, um acelerador de partículas de 27 quilômetros de comprimento, que fica em um túnel circular a 100 metros abaixo da Terra. Do que é mesmo que nós estamos falando? O Grande Acelerador de Hadron, LHC, CERN na Suíça, construído por 10 bilhões de dólares. Sim, e que necessita 10 milhões de litros de nitrogênio para resfriá-lo. 27 mil metros de comprimento, os tubos onde eles aceleram as partículas. Gente, que lugar esse da Suíça? Capaz de acelerar as partículas numa velocidade muito próxima da luz. Eles chegam a dizer que chega a 99,9% próximo da velocidade da luz. O que é isso? Um acelerador de partículas. Sinceramente, eu acho um exagero considerar isso uma ameaça para a humanidade e até para o universo. Bem, mas precisamos prestar atenção. Olá, aqui é o pastor Eliseu, com muita alegria, trazendo mais um vídeo para você. Alguns já andam comigo há algum tempo. Sejam bem-vindos. Bem, como você já viu, esse vídeo tem algo muito sério. Por favor, me acompanhe até o fim para compreender o que estamos falando. Você verá como essa publicação é tremenda. Nós precisamos nos ligar com as coisas que estão debaixo do pano. A sombra da cortina, sim, guerras, rumores de guerras, Rússia, Ucrânia, mas por trás do pano muita coisa está acontecendo. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, deixe o seu like, importantíssimo, e acione o sininho. Muito obrigado mesmo pelo seu like, seu sininho, muito obrigado. Vamos adiante. Vamos voltar a buscar a razão. Por que está gerando tanto desconforto e tanta preocupação por vir a reativar, a ser reativado esse grande acelerador de partículas de Hadron? Na realidade, os cientistas estão procurando um maior contato com o que eles chamam de matéria escura, substância escura. Ok, mas vamos lá. Eles são cientistas, devem saber o que estão fazendo, não é? Mas talvez o nosso subconsciente fique um pouco preocupado. A gente está um pouco traumatizado. E também nem vamos falar o que foi a descoberta da fissão do átomo por Einstein. Que coisa maravilhosa, grande energia. Grande energia, energia barata para todo mundo. Porém, sabemos que isso se tornou em algo para toda a humanidade. Ameaça, né? Essa ciência, né? Acho que ela nos deve algumas explicações. Mas vamos adiante. Por que é que está sendo reativado esse acelerador? As pessoas estão à procura de uma maior experiência com a chamada substância escura, matéria escura. Os cientistas consideram muito isso, muito, muito. Veja que foi gasto para a construção 10 bilhões de dólares. E milhares de cientistas trabalhando, envolvidos. Bom, mas ele é capaz de acelerar partículas a uma velocidade bem próxima da luz. Quando as partículas da matéria colidem, deixam muitos resíduos que os estudiosos, então os cientistas, ficam estudando. Então aparecem as ditas substâncias, matérias elementares, que elas são indivisíveis e muitas delas desconhecidas. Durante os muitos anos que esse acelerador ficou parado, bem, ele recebeu uma remodelação, mas, sabe, agora eles anunciam, então, que terá muito mais potência, pois eles poderão fazer muito mais prótons, por exemplo, colidirem nessa velocidade absurda. Sim, ou seja, a colisão de prótons será bem maior. E, claro, muito mais energia vai produzir, não é? E a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, que comanda o CERN, anunciou que ele será reativado justamente para buscar estudos sobre a matéria escura.
nos respaldando na data que eles anunciaram, é por esses dias que eles estão reativando. Mas isso causa realmente preocupação? O Stephen Hawking, falecido agora, né? Aquele cérebro maravilhoso que foi comparado ao cérebro de Albert Einstein, ele se mostrou muito preocupado com essa curiosidade da ciência em cutucar isso. Várias vezes ele disse que esse projeto deveria ser abandonado. Uma das suas frases famosas foi: o que vocês estão procurando lá embaixo pode sair de lá e vocês jamais conseguirão colocar de volta. Ou seja, poderá causar reações. Imagine você. E eles não escondem sempre um ar místico nisso. Por isso, toda a decoração do espaço são estátuas de deuses, pinturas de deuses, de deusas, de animais que foram adorados durante os séculos passados. Adorados e invocados, né? Vou mostrar para você, por exemplo, na entrada, eles têm essa estátua de Shiva. Bem, você sabe o que representa Shiva, não vamos nem falar, ok? Vamos considerar alguns dados para você entender e pensar melhor. Como é que essa substância escura, desconhecida, poderia reagir em uma colisão de dois prótons que chega a gerar a temperatura de 100 mil vezes a temperatura do centro do Sol? Os cientistas que falam isso. Sim, eles afirmam que há uma reação, uma tremenda temperatura que depois reverte com uma reação criogênica e ele chega próximo ao zero absoluto. Como é que vamos colocar uma substância que eles dizem ser tão reagente, tão explosiva, no meio de uma situação assim? Bem, eu sou leigo, mas talvez por isso eu fico pensando a respeito dessa história que parece que o homem realmente quer assumir ser Deus. Aliás, eles dizem que essas substâncias escuras, que nós já vamos ver o que elas foram produzidas na poderosa, tremenda, inconcebível energia do Big Bang. Mas outros cientistas dizem que não, que foi essa substância que trouxe massa para materializar essa energia e desencadear o Big Bang. Bem, vamos então dar algumas dicas do que é essa molécula, como é que ela apareceu, como é que é essa substância. Bem, ela é uma molécula cheia de particularidades. A carga elétrica dela é zero. Isso surpreendeu. E o spin dela é zero, ela não tem movimento, ela é estática, parada. Uma característica estranha para esse tipo de elemento. Bem, ainda é dito que além de estático, que foi chamado de bóson de Higgs, ele não tem cor, o que significa que ele não reflete luz alguma, mas se ele não refletisse luz alguma, ele teria cor preta. Não, eles dizem, não tem cor. No entanto, apresenta uma absurda massa elétrica que é 125 megaelectronvolt, muito superior a qualquer outra partícula. Além de ser 100 vezes mais pesado que o próton. Imagina o choque dele no acelerador. Então, como reagirá essa matéria em porção expressiva nessa temperatura de 100 mil vezes o centro do Sol, todas essas circunstâncias inesperadas que surgem ali? Bem, mesmo que digam que são em pequenos espaços, em microexplosões, só em pensar nisso, para mim, é inimaginável. Então, sabe, ainda mais depois ainda com essa reação criogênica que transforma todo esse calor absurdo quase ao zero, quer dizer, para toda a vibração. Bem, como é que tudo isso começou? Vamos ver. Em 1964, o britânico Peter Higgs percebeu nos seus estudos da matéria uma série de reações, uma situação que havia necessidade de ter algo ali que produzisse isso. Então, ficou conhecido como a matéria de Higgs, o bóson de Higgs, e partiu a caça para descobrir qual seria essa matéria elementar a tal ponto de não conseguir ser percebida. Surgiram, então, a fama dos chamados bóson de Higgs, que era essa matéria. Mas essa substância não foi detectada, a não ser em 2008, quando começou a funcionar esse acelerador de partícula. Então, ele já tem história, né? Ele fez com que aparecesse essa famosa desconhecida. Sim, uma grande vitória para a ciência. Mas um cientista deu o nome para ela de molécula maldita. Preocupado com ela. Mas logo depois isso não coube direito na literatura e eles mudaram para a molécula de Deus. E muitos cientistas, estão levando muito a sério a possibilidade de
essa substância tão estranha que dizem ser tão poderosa, energética, que pensam que foi ela que começou o Big Bang, de repente ela desencadeasse uma reação em cadeia tão terrível que fosse impossível de parar, impossível de retroceder. Bem, vamos deixar claro que para mim isso parece um absurdo, embora o apóstolo Pedro disse que a terra estava sendo preparada para o fogo, mas eu não vejo que seja por aí, né? Mas aconteça o que acontecer, seja exagero ou não, nós estamos nas mãos de alguém que não nos pede opinião para fazer o que querem, tudo bem. Mas a nós que descobrimos nossa identidade em Deus e que entendemos as profecias, conta todas essas coisas que vão acontecer. Mas também conta a nossa segurança. Veja Daniel, por exemplo, um dos exemplos, no capítulo 12, seu último capítulo, nos versos de 1 a 3, ele diz que o Senhor fala que nunca haverá tribulação como essa, e nunca houve e nunca haverá. Mas ele diz que vai liberar o arcanjo Miguel, e ele lutará por nós, ele guardará os filhos de Deus. Corremos risco como humanidade, mas isso nós já sabemos. Todo mundo já está ligado. Mas isso é quase que um toque do Eterno dizendo, olhe, confiem em mim, olhem para mim, se segurem na minha palavra, percebam, o Espírito de Deus está tocando você, está querendo ensinar você, encorajar você, mostrar para você a realidade mesmo de fato. Não histórias. Vamos nos deixar dirigir pelo Espírito Santo de Deus, e isso não causará temor. Nós vamos ficar analisando, porque todas as coisas, repito, todas as coisas escritas na palavra do Senhor acontecerão. Não passará uma vírgula, não passará um tio. Então nós sabemos disso. Vamos nos alegrar porque ele fala da eternidade com os filhos de Deus, com aqueles que reconheceram que pecaram, que não são flor que se cheire como eu, que reconheceram que iríamos receber a herança de Adão, a maldição eterna, mas ele deu o seu filho, morreu, pagou todo o nosso pecado, para que eu e você agora, aceitando isso para a nossa vida, possamos ser dirigidos pelo nosso Deus e amigo Espírito Santo de Deus. Então, meu amado, Deus abençoe, por favor, não esqueça de se inscrever, dar uma acionada aí no sininho, deixar o like e compartilhe. Esse foi um estudo um pouco difícil, mas foi preciso. Vamos adorar a Deus e orarmos uns pelos outros. Deus te abençoe. Até a próxima.